Amém? Então, se Jesus interrogou os discípulos, é porque muitas pessoas não conheciam. Muitos dos discípulos não conheciam. Amém. Né? Então, quando Jesus perguntou o que eles achavam que ele era, que o Filho do Homem era, eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Amém. Amém. Essa é a mentalidade do mundo religioso. E disse-lhe ele, perguntando para a igreja, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro teve esse entendimento de quem era Jesus. Eu quero que vocês entendam que Pedro teve esse entendimento. Pedro não era batizado com o Espírito Santo. Pedro não era batizado. Uma diferença é você ser selado, batizado com o Espírito Santo, e outra coisa é você ter uma unção do Espírito ali. O Espírito vem para te esclarecer alguma coisa ali, te ajudar ali. Então você toma muito cuidado, que você vai ver muitas pessoas sabendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e não é batizado com o Espírito Santo. Não é selado com o Espírito Santo. Você tem Pedro dizendo isso aqui. Porque Pedro conheceu. Amém. Então tem muito pregador, muitas pessoas que elas criticam a atitude de Pedro. Quando ele cortou a orelha daquele moço, que tinha ido com as pessoas para prender Jesus, que Pedro ele não teve entendimento, ele não precisava ter feito aquilo. Gente, Pedro sabia quem era Jesus. Amém. Quando você sabe quem é Jesus, você toma todo tipo de alternativa para poder livrar aquilo, para poder fazer parte daquilo, para poder estar ao lado dele. Amém. Então vocês entendem que Pedro foi o único que disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos falaram quem ele era, porque só foi revelado a Pedro. Amém. Então quando Pedro tomou aquela atitude, é porque ele sabia quem era Jesus. Aí os amigos apóstolos em volta tentando ajudar Pedro. Não, Pedro, você não pode fazer isso. Mas se eles tivessem o entendimento que Pedro teve, talvez eles cortariam mais orelhas ali. Está entendendo a profundidade disso? Então Pedro sabia que ele estava defendendo. As pessoas que estão na igreja hoje, elas não sabem quem elas estão defendendo. Pedro sabia. Pedro arriscou a vida dele ali com aqueles soldados lá. Porque ele sabia a causa por que ele estava lutando. Amém. Então você tem que saber quem é Jesus. As pessoas, por não saber quem é Jesus hoje, elas não lutam em favor dele. Elas não lutam em favor da palavra. Mas por que Pedro teve esse entendimento de quem era Jesus? Essas coisas não é para todo mundo. Não era para todos os apóstolos dizer ao mesmo tempo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aquilo veio a Pedro. Não é que os outros não tinham revelação, tiveram depois o entendimento. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você sabe quem é Jesus, a mulher quando ela descobre quem é Jesus, ela vai ser uma cristã fervorosa. Não adianta falar que não é assim, foi revelado quem era ele. Foi revelado quem Jesus era. Amém. Agora, só é revelado quem é Jesus para quem é parte de Deus. Pedro era uma parte de Deus. Amém. Então, por você ser uma parte de Deus, Deus vem e se manifesta a você. As outras pessoas não vão crer na predestinação. Mesmo a Bíblia dizendo que tem. Mas eles vão crer na igreja, não na Bíblia. Então a pessoa tem que ser desafiada a crer na palavra, não na igreja. Amém. Porque a igreja cai. Lembra que a gente estava falando das 7 eras da igreja? Por que era? Porque as eras acabam. A igreja acaba, mas Deus permanece. Amém. Então quando você está na palavra dele, por mais que as coisas se arruinam, por mais que as coisas caem, Deus não cai. Por mais que o papai morra, por mais que a mamãe vá embora, Deus permanece. Amém.
Deus só vai permanecer com aqueles que são parte dele, pequenas partes dele. Com o mundo, Deus não vai permanecer. É por isso que ele disse, esses sinais permanecerão na vida daqueles que creem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurados é tu, Simão Bar-Jonas, porque não tu revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. O Pai revelou isso a Pedro, quem era Jesus. Por que Jesus morreu na cruz por você, por nós? Porque ele sabia por quem ele estava morrendo. Jesus conhecia a Deus. Jesus conhecia a Deus. Amém. E você observa que o ministério de Deus em Jesus, Jesus mostrou quem era o Pai, e o Pai veio para mostrar para os discípulos quem era Jesus. É por isso que eles disseram assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vê que a coisa está em ordem? Jesus trouxe a palavra para revelar o Pai às pessoas. Porque Deus nunca foi visto por homem algum. Vamos dar uma lida aqui, para a gente só entender melhor isso aqui. João 1, 18. Graças a Deus. Amém? Amém. João 1, 18. Está escrito. Deus nunca foi visto por alguém. Está assim, né? Amém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse o mostrou, esse o revelou. Deus nunca foi visto por alguém. Gente, essas palavras não é só aqui na Terra. Isso aí é desde a eternidade. Deus nunca foi visto nem pelos anjos. Nem os anjos viram Deus. Mas como que os anjos sabiam que Deus estava ali? Porque Deus tinha projetado a sua imagem. O Filho de Deus, o Logos, Deus projetou a imagem e Deus estava habitando na imagem dele. Deus nunca foi visto nem antes da fundação do mundo. Quando ele criou Jesus, que os anjos vieram, os anjos ainda não estavam vendo Deus. Ele estava vendo o Filho de Deus e Deus habitando nele. Deus habitando na palavra, Deus habitando no Logos. É por isso que a palavra diz para você assim, ó, que ele é antes de todas as coisas. E esse não é Deus. Já pensou isso? A gente já falou várias vezes sobre isso, mas essas coisas acabam ficando no esquecimento das pessoas. Quando a Bíblia diz assim, ó, que ele é antes de todas as coisas, as pessoas já pensam em quem? Pensam em Deus. Não, porque é Deus que é antes de todas as coisas. Na mentalidade humana. O cristão ele tem que estar acima do humano. Ele tem que estar acima da física. Ele tem que estar acima disso. Então, quando diz que ele é antes de todas as coisas, está falando daquele que saiu de Deus. Não está falando de Deus ainda. Porque Jesus, ele é o primeiro de tudo que existiu, a Bíblia diz. Amém. Então, ele tinha que estar lá para ser antes daquelas coisas, para criar cada uma delas. Porque Deus criou através de Jesus. Amém. Jesus não se transformou no corpo que estava no ventre de Maria. Aquele foi criado através do Logos. Vocês entendem a mentalidade de Pedro agora? Porque Pedro estava do jeito que estava, queria cortar a orelha, se fosse possível, até o pescoço de um, porque era impossível, eles não estavam enxergando aquilo tudo. E ele sabia quem estava diante dele. Então você tem que saber quem está diante de você. Amém. Nem os anjos podem ver. Então Deus nunca foi visto por alguém, ou nada, ninguém.
Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Amém. Amém. Amém?